E é por esses e mais motivos que o nome do doutor é um mistério que nunca poderá ser revelado. No final, nenhuma resposta é tão grande para esse mistério. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E depois desse começo você provavelmente deve estar achando que eu odiei esse episódio. Mas não, por incrível que pareça, eu gostei, cara. É claro, não é o final perfeito, estamos falando do Russell T. Davies, né? E é impressionante como o cara realmente tem um sério problema pra fazer finais. Mas ainda assim, esse episódio é muito competente em vários aspectos, e principalmente em toda a atmosfera que foi criada em cima da destruição do sotaque. Por esse motivo, mesmo não concordando com certas decisões que foram tomadas nesse episódio, eu não posso simplesmente chegar aqui falando que o episódio é ruim, porque não seria verdade. O primeiro ato dessa season finale é muito feliz porque ele consegue fazer a gente sentir o medo e a tensão provocada por esse deus. E o interessante é que mesmo no arco Pyramids of Mars, a gente não viu o real poder do sotaque, porque no momento em que ele estava prestes a acessar a nossa dimensão, o doutor prendeu ele no vórtex temporal. Então aqui a gente vê realmente o poder total do sotaque e entende o real motivo da existência da Susan Triad. Ela era na verdade um anjo da morte espalhado pelo universo com a única função de trazer a poeira da morte de sotaque, transformando tudo em pó. Não tem como, o bicho é o Thanos de Doctor Who. E já que eu falei no Thanos, é impossível não fazer a comparação com o Vingadores Guerra Infinita. Só pra deixar claro, isso não é ruim, tá? Afinal, estamos falando de um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, então temos esse início de episódio tão semelhante ao final do Guerra Infinita foi sim algo muito positivo. E a forma como todo mundo estava correndo ali naquele início, o desespero das pessoas fugindo daquela poeira e todos virando pó, a Kate virando pó. Cara, que cena tenebrosa. E velho, naquele momento eu realmente pensei que a Kate tinha morrido. Cara, eu pensei que a Kate tinha morrido de verdade, velho. Olha o quão imerso eu fiquei nesse episódio. Mas é lógico, logo em seguida a gente tem o doutor vendo o planeta inteiro sendo devastado, e aí eu percebi que não, ele realmente ia ter que dar um jeito de trazer todo mundo de volta. Sobre essa cena em particular eu tenho 3 coisas pra comentar, e a primeira é com relação à TARDIS utilizada nesse episódio. Pra você que não tá ligado, esse foi o primeiro crossover de séries feito pelo Russell T. Davies. Sim, aconteceu um crossover nesse episódio. Basicamente, a TARDIS utilizada aqui é a mesma da série spin-off Tales of the TARDIS, que basicamente reúne algumas duplas que foram importantes para a história da série para relembrar algumas histórias. Curiosidade, o episódio 7 dessa série trouxe nada mais nada menos que o Doutor e a Ruby para relembrar o arco Pyramids of Mars. E o bacana é que todo o diálogo que eles têm nessa TARDIS se encaixa perfeitamente nas lacunas deixadas por esse episódio, fazendo com que essa cena seja de fato cânone dentro da série. Eu achei isso muito da hora, cara. Se você, assim como eu, também não viu o arco Pyramids of Mars, eu recomendo que você assista apenas o episódio 7 de Tales of the TARDIS. Aqui eles fazem um compiladão do arco, fazendo a parada virar meio que um filme. É bem interessante. A melhor parte aqui, ao invés de ter que baixar 4 episódios, você vai ter que baixar apenas um. Bem mais fácil, né? Bom, a segunda coisa que eu não posso me esquecer de mencionar é a emblemática cena do doutor gritando com os braços abertos, que eu tô falando desde o lançamento do primeiro trailer dessa temporada. Essa era uma cena que eu tava bem curioso pra ver, porque eu acreditava que ela poderia significar a morte da Ruby. Mas na verdade a cena não apenas não representava isso, como também temos ali atrás do doutor nada mais nada menos que a Ruby e a Mel. Mano, os caras alteraram a cena do trailer digitalmente pra gente não descobrir a trama. Eu nem preciso dizer o quanto eu fiquei feliz com isso, né? A BBC tá aprendendo algumas liçõezinhas com a Disney. E sabe por que eu digo isso? Porque quem é mais antigo em Doctor Who tá ligado que uma das coisas que mais dão raiva na BBC é a forma como eles divulgam o conteúdo. Eu já falei isso antes, se deixar,
os caras revelam o nome do doutor em um post do Insta. Então, é muito bom ver essa safadeza acontecendo, sabe? Eles se esforçando em esconder o jogo. Eu gosto disso. E por fim, das 3 coisas que chamaram a minha atenção nesse início de episódio, infelizmente, a terceira não é tão boa quanto as outras, que é a revelação de que o sotaque estava em cima da TARDIS desde a série clássica. E o que falar dessa revelação, hein, meu caro? Pra mim, esse é disparado o ponto mais problemático desse episódio, porque traz aquela velha sensação de que quem tá escrevendo essa história não tá assistindo a série. Velho, a TARDIS explodiu, cara. O que aconteceu com o sotaque naquele dia? E no The Day of the Doctor, então, a gente tinha 3 TARDIS, uma do lado da outra. 3 versões do sotaque no mesmo ponto de tempo. Por que eles não escolheram aquele momento pra atacar? Tá entendendo, cara? Isso é algo que me deixa muito puto, velho, porque o Chibnall sem querer deixou o gancho perfeito pra ele lá no fluxo. Era só ele trazer essa questão de volta, que seria perfeito. Mas não. E essa é a sensação que eu tenho com a forma como Russell T. Davies desenvolve as suas histórias. Quase sempre ele tem um caminho certeiro, que se ele seguir é sucesso. Mas ao invés disso, ele prefere ir pelo caminho mais difícil e mais complicado, porque ele gosta. Vai entender, né? Bom, seguindo com o episódio, uma coisa que acabou me incomodando um pouco foi a transição do primeiro pro segundo ato desse episódio. A forma como é mostrada essa passagem de tempo ficou um pouco confusa e você não consegue entender muito bem quanto tempo se passou exatamente entre a cena do doutor gritando na TARDIS e aquela outra dele chegando em outro planeta. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas eu senti que no momento em que o doutor chega nesse planeta com a sua roupinha de monge, a gente começa um novo episódio. Sim, a transição de tempo é feita aqui de uma forma tão estranha que parece que a gente começou um novo episódio. E essa é uma questão que realmente ficou na minha cabeça, porque o título desse episódio é o Império da Morte. Mas esse tal Império da Morte aconteceu apenas nos primeiros 20 minutos de episódio. Depois disso, a gente já tem o doutor tentando solucionar esse problema. E eu acho que isso acaba fazendo com que a trama e a imponência desse vilão em tela percam bastante o seu efeito. Por esse motivo, eu acho que seria muito mais interessante se esse episódio tivesse sido dividido em 2 partes. A gente estenderia um pouco mais esse reinado do sotaque e mostraria de fato todos os mundos sendo destruídos. Não apenas pelas telas da TARDIS, mas com o doutor ali presente, sabe? Vendo toda a merda acontecendo e não podendo fazer nada. E já que o planeta dos Uds foi tão mencionado, a gente poderia ter de fato um Ud virando pó e o doutor entrando em desespero vendo isso acontecer. Só então, depois de tudo isso, teríamos essa fatídica cena do doutor gritando na TARDIS e o episódio terminaria. Aí sim seria o Império da Morte. E o segundo episódio poderia começar perfeitamente no exato momento em que o doutor chega naquele planeta. Parece uma mudança simples, mas isso faz com que o sotaque ganhe um ar muito mais vilanesco em tela. E o fato da gente ver o doutor tentando salvar o universo durante 45 minutos e falhando miseravelmente em todas as tentativas, construiria na gente uma relação quase que de torcida pro doutor vencer. E a gente viria para esse episódio, de fato, torcendo pro sotaque se dar mal. E na hora isso já dá um outro efeito para aquela cena do sotaque sendo carregado como um cachorrinho pelo vórtex do tempo. A gente não iria achar aquilo lá ridículo. Na verdade, nós estaríamos vibrando pelo fato desse vilão estar sendo tão humilhado antes de ir de comes e bebes. E já que eu falei no sotaque sendo levado pelo vórtex do tempo, eu nem preciso falar que isso não faz o menor sentido, né? E eu nem tô falando da parada da morte com morte trazer vida. Tipo, isso até que faz sentido, né? Menos com menos é mais, é matemática. Mas, mano, o doutor pretendia abandonar o sotaque no vórtex do tempo. Não foi exatamente assim que isso começou? Cara, se o sotaque não fosse apagado pela magia do roteiro, ele ia se agarrar na TARDIS de novo, tá? O doutor levou muita sorte.
Bom, dito isso, uma coisa que eu achei muito foda nesse episódio foi a forma como ele se esforçou em construir uma ligação com coisas que apareceram antes na temporada. Tivemos a aparição das luvas do especial de Natal e, é claro, a menção ao Roger Epjoe e o episódio 73 Jardas. Inclusive, o doutor até explica como que o Roger Epjoe foi derrotado na linha do tempo original. Eu achei isso muito interessante. Só me deixou um pouco triste porque talvez, infelizmente, esse vilão aí, como primeiro-ministro, não apareça novamente na série. Isso eu confesso que me deu uma certa tristeza porque, cara, existem algumas questões sobre o Roger Epjoe que, mano, enfim, ministro da guerra, só digo isso. Enfim, depois de muita treta, tivemos o momento mais polêmico desse episódio, que foi a revelação de quem era a mãe da Ruby. E cara, eu tava tão imerso nessa parada que em um determinado momento do episódio eu comecei a cogitar que a mãe da Ruby fosse ela mesma, velho. Tipo, isso não faz nem sentido, mas pra mim era isso, mano. É isso, ok. A mãe da Ruby é ela mesma. Só que o Russell T. Davies brinca, meu caro. O homem gosta de brincar com a gente. E no final, a mãe da Ruby era só uma pessoa normal mesmo. Cara, eu buguei. Eu não sabia o que pensar depois disso. Sério, eu precisei ir pra uma montanha refletir sobre as minhas escolhas. O meu passado, o meu presente, o meu futuro. O hoje, o amanhã, o sempre. E depois de muita meditação, eu cheguei em uma resposta. Eu gostei disso, cara, me julguem. Calma que eu não fiquei maluco, deixa eu te explicar o meu ponto de vista. Nessa série chamada Doctor Who, a gente tá sempre acostumado a ter os plot twists mais loucos possíveis. É o tal do Bad Wolf, uma senhora chamada River Song, outra chamada Clara Oswald. São tantas resoluções incríveis e absurdas que, quando a gente é apresentado a essa garota chamada Ruby Sunday e o seu mistério que foi construído ao longo de toda a temporada, é natural a gente esperar algo totalmente absurdo como resposta. Porque essa é a série que a gente assiste. Essa é a série que a gente aprendeu a amar. Mas quando o Sr. Russell T. Davies faz a resolução desse mistério ser algo tão pífio, tão simples, tão vazio, tão sem graça, tão vagabundo... Calma que eu tô defendendo, tá? Tô parecendo a Chiquinha defendendo o Chaves, velho. Ele fazer isso em uma season finale é de uma audácia tão grande que não tem como eu não dizer que isso não é genial. É genial sim, velho. Mas é aí que tá. Eu acho genial a decisão de dizer que a mãe da Ruby é uma pessoa normal. Mas a partir do momento em que ele assume que essa vai ser a resolução desse mistério, ele tinha a obrigação de entregar isso completamente mastigado pra gente assistir, cara. Não poderia ficar dúvida nenhuma. Aí sim, isso seria realmente genial, cara. Porque a gente terminaria de assistir esse episódio e ficaria... Ok, a mãe da Ruby era uma pessoa normal. Faz sentido, é isso, faz sentido. Inclusive, lembrem-se que aconteceu algo muito parecido no final da 4ª temporada, tá? Afinal de contas, todo o arco de regeneração do Tennant foi construído em cima da profecia do... Ele vai bater 4 vezes. E no final, enquanto todo mundo pensava que seria o mestre ou Rassilon que iria matar o doutor, na verdade, era só o Wilfred mesmo, que acabou ficando preso. Olha só, um plot twist anticlimático que funciona porque não deixa dúvida nenhuma. Só que não é isso que acontece, né? A questão da neve não é explicada, a música tocando não é explicada, a mãe da Ruby apontando pro doutor e as memórias do doutor mudando, adivinha só, também não é explicado. Aí fica difícil de defender, hein, Sr. T. Davies? Você não me ajuda, cara. Bom, mas mesmo com tudo isso, esse é um episódio gostoso de assistir. Ele te entretém, ele te emociona e você de fato se conecta com o que tá acontecendo ali, mesmo não concordando com algumas decisões. Por esse motivo, como eu disse no início, se eu chegasse aqui dizendo que esse episódio é ruim, eu estaria cometendo uma injustiça. Pra mim, esse episódio é nota 8. Mesmo com todos os seus problemas, os efeitos especiais, a trilha sonora, as referências ao passado da série, toda a atmosfera que foi criada estão tão interessantes que fazem eu querer só desligar minha descrença e rever esse episódio numa boa num sábado à noite. E a regra é clara, se eu quero rever, o episódio é bom.
Mas é claro, o bendito episódio não termina assim, e no final temos a Sra. Flood narrando o final da história. E é claro que já tem fã fazendo as teorias mais absurdas possíveis. Já estão fazendo ligação com o personagem da série clássica, estão fazendo ligação com a Clara, estão falando que a Sra. Flood tem os trejeitos da Missy, e eu já vou dizendo aqui pra vocês. Pra mim, isso é só o Russell T. Davies tentando pregar mais uma peça nos fãs. E ele tá conseguindo de novo, tá, cara? É lógico que ele vai colocar a personagem vestindo roupas parecidas com outros companions, ou usando ou fazendo trejeitos de certos personagens, porque ele sabe que os fãs vão fazer justamente essas teorias. O homem tá pensando nisso, cara, ele não é idiota. E no final, ele pode só falar que a Sra. Flood era só uma véia com esquizofrenia que achava que tava num programa de televisão. Por isso ela achava que tava quebrando a quarta parede, mas na verdade ela tava só falando sozinha mesmo. Uma véia maluca, era só isso. Nessa altura do campeonato, eu não duvido de mais nada. Mas é claro, essa é apenas a minha opinião e você é livre para concordar ou discordar aí embaixo na área dos comentários. Vamos teorizar mesmo, cara, o negócio é isso aí. Pensa que é a Clara, pensa que é a Missy, eu quero ver as teorias mais loucas aqui embaixo, porque a grande verdade é que a graça é essa, cara. A grande graça é essa, é fazer teoria. A grande graça de assistir uma série é essa. Essa é a graça de Dr. Who, mano. Você fazer as teorias e no final não sei o que você tava pensando. E, mano, isso é muito da hora, velho. Vamos fazer teoria mesmo, que a vida é isso. A vida é teoria, mano. E também aproveita que você tá aí e comenta qual que é a nota que você daria pra esse episódio, tá? E claro, se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para estar ajudando esse canalzinho humilde a continuar crescendo. Dá essa força aqui para nós e também deixa o seu like aí embaixo, tá? Deixa o seu like que é muito importante. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.